Boa noite a todos os presentes e aos munícipes que nos acompanham pelo sistema online. Damos início à audiência pública que discutirá o projeto de lei número 142/2019, de autoria do Executivo Municipal, que desafeta de uso comum do povo e o especial, área de terras denominada PML1, área de terras de formato irregular, contendo 694,07 metros quadrados, localizado no Parque Rodocentro, de propriedade do município, e autoriza sua concessão de direito real de uso ao governo do Estado do Paraná e dá outras providências. Esta audiência é coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Londrina, composta pelo vereador Jairo Tamura como presidente, vereador Júnior Santos Rosa como vice-presidente, vereador Eduardo Tominaga como membro, vereador Estevão da Zona Sul como membro e vereador João Martins como membro. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos a secretária municipal de Assistência Social, Jaqueline Micali, e a gerente de informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sâmia Machado Mustafa. Dinâmica da audiência pública. Apresentamos nesse momento a dinâmica de realização desta audiência pública. Solicitamos a máxima atenção de todos os presentes. Inicialmente, será concedida a palavra aos membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação para pronunciamento da abertura dessa audiência. Após, teremos como convidados para a apresentação do projeto de lei de iniciativa do Executivo por 20 minutos, a gerente de informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sâmia Machado Mustafa. Teremos também, para pronunciamento sobre o assunto por 10 minutos, a conselheira do Conselho Tutelar de Londrina, Carla Cristina Gimenez de Sá, e o presidente da Sociedade dos Bairros Bandeirantes e Industrial, Sabi, Tiago Henrique Martinez. A seguir, teremos o pronunciamento de vereadores inscritos para manifestarem sobre o assunto. Na sequência, abriremos para o debate, para quem quiser fazer o uso da palavra, com inscrição até às 21 horas, com assessoria e com previsão de término dessa audiência pública às 22 horas, podendo ser ainda remanejadas. Informamos que serão disponibilizados microfones no piso inferior da sala de sessões e na parte superior. Para facilitar as inscrições, solicitamos que se faça um sinal com a mão para que as assessorias possam auxiliá-los. Ao ser chamado, o munícipe deverá se dirigir ao microfone mais próximo, identificar-se, podendo fazer uso da palavra por no máximo 3 minutos, para fazer sua manifestação, que será respondida, caso necessário, pelo expositor, também no tempo de 3 minutos. Estarão sendo distribuídos formulários para registro de propostas, que deverão ser entregues aos assessores que estão na mesa ao meu lado esquerdo. As propostas serão aceitas somente por escrito e poderão ser entregues até amanhã, às 19 horas, no Departamento de Protocolo da Câmara Municipal de Londrina. É importante lembrar que não serão aceitas propostas encaminhadas por e-mail. Os documentos, bem como as sugestões apresentadas, serão anexadas à ata desta audiência pública. Informamos ainda que foram convidados de ofício para explanarem sobre o assunto os seguintes órgãos: o Conselho Municipal de Cidades, CMC, a Secretaria Municipal do Ambiente, SEMA, o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, CDCA, e o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA. E convidados para essa audiência pública as seguintes entidades: Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Londrina, deputados federais pelo Paraná, deputados estaduais por Londrina, Fórum, Ministério Público, associações, clubes, conselhos, cooperativas, federações e sindicatos representativos, instituições religiosas e de ensino superior, hospitais, órgãos e empresas, ONGs, entre os outros. Agradecemos a presença do vereador Péricles, deliberador, e assessores e autoridades já nominadas. Agradecemos também a presença da diretora-presidente em exercício do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina e Pool, Denise Ziober. Passamos, então,
a abertura da reunião com membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa audiência pública é promovida pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, num assunto tão importante sobre a instalação do Conselho Tutelar Zona Oeste, e em relação também à doação dessa área para o Governo do Estado do Paraná. Membros da Comissão de Justiça que quiserem fazer uso da palavra? Não por hora. Não? Passamos, então, neste momento, a explanação pelo convidado. Passamos a palavra por 20 minutos para a apresentação do projeto de lei de iniciativa do Executivo, a gerente de informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sâmia Machado Mustafa, pelo tempo de 20 minutos. Boa noite, então, a todos e a todas. Represento a Secretaria, vou fazer a fala da Secretaria de Assistência, porque eu respondo pela captação de recurso e pelos projetos de construção de unidades há bastante tempo. Bem, Conselho Tutelar, no município de Londrina, um órgão de defesa dos direitos da criança e adolescente. A lei diz que para cada 100 mil habitantes, nós temos que ter uma unidade. Muito bem. Londrina, sim, conta com 5 unidades, sendo que nós temos sede própria, e quando a gente fala sede própria, a gente não está falando que a gente tem assim uma coisa bonita, alvenaria, né? Nós temos sede própria dentro do aceitável. Nós temos 3 unidades próprias, sendo a região norte, leste e oeste. Sendo a região oeste, ela está, inclusive, com uma ação civil pública, porque ela está precária. E nós temos 2 unidades que são locadas, centro e sul. O IBGE do ano que vem, se ele trouxer os dados que nós, o município de Londrina, chegou a 600 mil, nós vamos ter que voltar aqui a essa casa com pedido de mais uma unidade. Bem, em 2014, o governo do Estado do Paraná, ele apresentou uma resolução e contemplava Londrina com construção de unidades de conselhos tutelares. Essas unidades, elas poderiam chegar ao número de 3, mas elas eram vinculadas ao preenchimento de um sistema chamado CIPIA. O município, então, também tinha dificuldades e... Não o município, deixa eu tirar isso aqui das nossas costas. Os conselheiros tinham dificuldades e aí nós não conseguimos alcançar as 3 unidades que a gente poderia ter, e apresentamos essa unidade da região oeste. Estou fazendo aqui, vereadores, um histórico, porque, assim, se essa resolução é de 2014, a gente está na porta de 2020, por que nós já não estamos com essa obra pronta? Vocês estão se perguntando isso, não estão? Estão. Ótimo, vamos responder. Em 2015, 2016, o governo do Estado anunciou uma falha técnica no projeto de engenharia, uma falha técnica. E esse dinheiro, então, aí vocês devem se lembrar que em 2016 o governo do Estado teve aquela grande greve do magistério em Curitiba, que teve inúmeros ataques. Dentro de uma daquelas mudanças da lógica do Paraná Previdência, também foi o valor do SEDECA, que foi compor outras ações do governo do Estado. Ou seja, você lembra quantos milhões? 350 milhões desapareceram da conta do SEDECA, inclusive o nosso Conselho Tutelar. Nós entramos em stand-by, aguardamos. A doutora Edna, que era então presidente do Conselho e representante, ela era daqui de Londrina,
ela entrou com uma ação e conseguiu fazer com que o Estado fosse responsável por trazer aquele valor, os 350 milhões, de volta para as ações do Fundo da Criança. Como que ficou, então? Aí a SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Pública, assumiu esse edital, que está aqui, ó, de 2014, o 53/2014. E, então, agora, nosso vínculo, município de Londrina, conselhos tutelares, é com a SEAP. Tá? Bom, a partir dessa determinação judicial de que a SEAP iria, então, fazer as obras, nós fizemos toda uma nova documentação. Por isso que o tempo vai avolumando, né, que são 5 anos nesse edital. E aí nós fomos, então, fazer a documentação para o SEAP. E mudou a lógica. Então, nós fizemos uma minuta pedindo a essa casa um projeto de lei que concedia. Por quê? Porque se a SEAP é que vai construir, não mais o município de Londrina, nós temos que passar a cessão de um recorte daquele terreno para a construção do Conselho Tutelar. O que mais? Então, o terreno ele é muito grande. Ele foi doado em 2011 para o governo do Estado para ser o IML. Né? Aí o IML acabou saindo lá na Via Expressa. Como 2 anos, todas as leis de cessão de terreno, essa casa, eles expiram, e aí o Estado não teve a ação, o terreno voltou ao patrimônio municipal. Nós estamos pedindo, para ele ser doado, ele entrou como um zoneamento ZC5. Aqui no parecer dessa casa, ele apareceu como um ZC3, mas acho que tem um desencontro, porque no IPU eles também afirmam que ele tem essa transição. Tanto que a orientação técnica do IPU é que a casa colocasse o zoneamento dele como ZC5. Tá? Então, o que a gente vem aqui pedir, resumindo esse breve histórico, é que a gente precisa aprovar essa cessão de um recorte, não é do terreno todo, para o governo do Estado, para a SEAP, para que a SEAP possa fazer, então, os projetos complementares, a licitação de projetos complementares da nossa região, a licitação de um projeto inteiro, depois de aprovado pela SEAP, pelo setor de engenharia, para que a gente possa construir um Conselho Tutelar na região oeste. Eu só gostaria de complementar sobre a necessidade do Conselho Tutelar. Eu sei que é algo que, muitas vezes, a população não quer perto, assim como vários outros equipamentos públicos, vereadores, que se refere a criança e adolescente ou pessoa em situação de vulnerabilidade. Mas também eu gostaria de lembrar a essa casa que o Poder Executivo é constantemente cobrado sobre as ações que nós temos que fazer referente à criança e adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão de defesa e ele atua constantemente naqueles casos onde a sociedade cobra tanto que nós tenhamos uma ação efetiva. Não tem como um Conselho Tutelar não ter sede, não tem como o Conselho Tutelar não ter um equipamento público, e o que isso reflete? Reflete numa prestação de serviço boa ou ruim. Então, para todos os serviços funcionarem, ele tem que ter um equipamento público. E quando nós pensamos em criança e adolescente, que deve ser a prioridade absoluta, nós devemos pensar que essa criança e esse adolescente ele tem que ter um lugar digno para atendimento. Só para terminar, nós estamos com um caso no município onde todo mundo está acompanhando e horrorizado, que é o caso do menino que foi adotado e aqueles que o adotaram espancou esse menino e torturou ele várias vezes, pelos relatos.
Esse menino está com a tutela nossa, porque é de um serviço da assistência, mas quem atendeu foi o Conselho Tutelar. Então, a mesma sociedade que cobra que isso seja feito de uma maneira e que tem uma indignação tão grande quando acontece esse fato, tem que lembrar que, para não chegar nesse fato, nós temos que atender anteriormente. E, para nós atendermos, nós precisamos de equipamentos públicos. Era isso. Sim. Agora concedemos a palavra ao convidado número 2, a conselheira do Conselho Tutelar de Londrina, Carla Cristina Gimenez de Sá. Boa noite a todos. Lembrando o porquê que foi escolhida a região Oeste. É porque o Conselho Oeste ele foi implantado em Londrina em 2014 e ele funcionou até 2018 na sede do Conselho Norte. 2 conselhos funcionando no mesmo local, lá na Saúl Elquinde, lá no Chefe Newton. Sendo que a região atendida pelo Oeste passava da leste-oeste para baixo, ali da Luiz Amorese para cá. Então, a população ela fazia um caminho extremamente complicado, difícil, de difícil acesso. A população não tinha acesso durante 4 anos ao Conselho Tutelar Oeste. O Conselho estava fora da região, trabalhando em situação extremamente complicada lá dentro da sede. 2 conselhos em uma sede só, onde só cabe um, né? E numa situação no que dava, né, Sami, para a gente trabalhar, porque é uma sede própria, mas não é uma sede gigante. O Júnior já visitou a sede. Então, é uma sede em que cabia um conselho. Um conselho cabe e está trabalhando tranquilo, mas 2 conselhos não têm condição de acesso, de atendimento. 3 conselheiros atendiam na mesma sede, na mesma sala, os usuários. E aí a gente conseguiu, ano passado, que o conselho tivesse uma sede mais próxima do seu território, que ainda não está dentro do território. Então, esse projeto vem para solucionar algo que já está há quase 5 anos sem resolver. Né? O conselho está fora da sede, é extremamente importante a atuação... Oi? Está fora do território. Então, assim, a construção dessa sede é um ganho para o Conselho Tutelar, é um ganho para a cidade de Londrina, porque foram poucas as cidades contempladas com essa sede modelo, que é uma sede modelo do governo do Estado. Veio para todo o Brasil, o SEDEC atrás, todo o Conselho Estadual trouxe para os seus municípios as sedes de acordo com o atendimento no CIPIA, com esses atendimentos prestados e com a situação de violência na cidade. Então, nós do Conselho Tutelar, a gente entende que é de suma importância essa construção e que saia logo e que tenha logo essa população atendida, porque o nosso papel é atender a criança e adolescente, atender os seus direitos violados. E não tem como a gente atender direito violado se a gente não está dentro da comunidade, não está dentro daquela realidade. Como que uma pessoa anda 10 quilômetros para ser atendida no Conselho Tutelar? Ela não vai. Né? Fica difícil o acesso da população ao conselho e do conselho à população. Porque, para se deslocar hoje, o conselheiro demora mais ou menos 40 minutos até uma situação. Então, às vezes, você não consegue nem chegar à situação, porque pega ali da Luiz Amorese para ir atender lá no Maracanã, por exemplo, que é uma distância gigantesca. Né? Então, a gente precisa entender o território e colocar o conselho mais próximo também. Oi. Acho que é bem importante o que você está falando, mas assim, a nova gestão, ela vai começar, então, acho que um outro reforço é que agora, o Conselho Tutelar, a sede do Conselho, ele vai ficar dentro do território que ele referencia, e a gente alcançou isso. Então, assim, ao regularmos e termos uma boa sede dentro dos padrões, a gente vai ter, para cada território, uma sede. Né? Então, claro que nós estamos numa cidade grande, que nós temos fundo de vale, porque a gente não dá para considerar, a gente tem uma pista do aeroporto imensa, a gente tem outras situações que sempre a gente vai ter 40 minutos, 1 hora. Né? Então, essa questão a gente ainda vai se deparar. Sim.
Sim. Tá? Então, assim, acho que a gente não resolve essa questão, mas qualifica, sim, para que cada território de Londrina tenha uma sede de conselho tutelar dentro da sua área de abrangência. Tá? Sim. Mas acho que é isso. Acho que a gente pensar que é um órgão importante, é para o atendimento de criança e adolescente, e é muito importante que a gente aprove e passe esse terreno para que a sede venha logo, e já tem 5 anos, né? Acho que tem que sair, né? A gente precisa que saia logo. Obrigada. Agradecemos, então. Agora passamos ao convidado número 3, com a palavra o presidente da Sociedade dos Bairros Bandeirantes e Industrial Sabi, Tiago Henrique Martinez, pelo tempo de 10 minutos. Boa noite a todos, senhores vereadores, secretária, os conselheiros. Eu venho aqui representando a nossa comunidade, que é totalmente favorável a esse projeto de lei. Na verdade, é uma alegria para nós estar tendo a sede do Conselho Tutelar, um órgão tão importante como também essa casa, dentro do nosso bairro, da nossa região. Peço que todos sejam unidos, porque o Conselho Tutelar faz um trabalho magnífico na cidade de Londrina e precisa de mais apoio, mais união. Nós, da associação, como os moradores da região, vamos estar de braços abertos a estar recebendo o Conselho Tutelar, a estar apoiando o Conselho Tutelar na nossa região, no que for preciso. Então, venho aqui só para dizer que estamos favoráveis ao Conselho Tutelar naquela região. Peço à administração da Prefeitura, que está fazendo um trabalho belo também na nossa região, em termos de iluminação, segurança, para dar uma atenção naquela região, pois é uma região, querendo ou não, ela meio afastada de residências, então precisa do poder público, né, da Prefeitura, estar acompanhando, dando uma segurança para o Conselho Tutelar, que vai cuidar muito bem das nossas crianças ali na região. Ok? Obrigado. Agradecemos. Explanação dos vereadores inscritos. Algum vereador inscrito? Não há. Então, nesse momento, nós passamos para o debate. Lembrando que o tempo concedido a cada fala será de 3 minutos. Informamos que as inscrições para fazer uso da palavra poderão ser feitas com as assessorias. Para facilitar as inscrições, solicitamos que se faça um sinal com a mão para que as assessorias possam auxiliá-los. Lembramos novamente que, ao ser chamado, o munícipe deverá se dirigir ao microfone mais próximo, identificar-se, podendo fazer uso da palavra por, no máximo, 3 minutos, para fazer sua manifestação, que será respondida, caso necessário, pelo expositor, também no tempo de 3 minutos. O primeiro sinal sonoro indicará quando faltar 30 segundos para o término do prazo de manifestação, para que o orador se programe para sua conclusão. O segundo sinal sonoro indicará o término do seu tempo de fala. Passamos ao primeiro inscrito. Alisson Poças. Pelo tempo de 3 minutos. Boa noite, Sâmia, senhora secretária, senhores vereadores, senhoras conselheiras aqui presentes. Alisson, eu sou assistente social. Sâmia, eu queria só fazer um esclarecimento, na verdade, na tua fala. Você disse que Londrina foi contemplada com uma sede de conselho tutelar, quando na verdade foi 2, né? Uma era do governo federal, com recurso federal, que era para ser na região norte, né? Tinha até terreno já escolhido do lado do CRAS da região norte, lá, Norte B, né? Norte B, que é do lado do Luiz de Sá, na verdade. E assim, também só fazendo um esclarecimento também, o Conselho da região norte daquela gestão era o segundo Conselho Tutelar do Paraná que mais registrava no sistema, no CIPIA, né? Assim, a gente só perdia para a cidade de Foz do Iguaçu, né? Assim, por isso foi feita essa gestão de 2 conselhos tutelares modelos para a cidade de Londrina, sendo um com recurso do governo federal e um com recurso do governo estadual. O que aconteceu nesse meio tempo, Júnior?
senhores vereadores, infelizmente, o recurso da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ele foi cortado, não sei o que aconteceu. E, infelizmente, a região norte acabou ficando sem a sede do Conselho Tutelar da região norte, que era o conselho modelo que era para ser naquela região, né? Era para ser do lado do CRAS Norte B, que, inclusive, o conselho da região norte era o conselho que mais registrava no estado do Paraná, assim, violações de direitos. Né? Eu acompanhei bem de perto essa discussão, né? Essa gestão, inclusive, lá no SEDECA, do terreno também, que era para ser ali na leste-oeste, né? Inicialmente, depois deu um outro problema, que depois foi para o Bandeirantes, né? A gente acompanhou toda essa discussão. Mas, enfim, aproveitando a tua fala, né, e fazendo esse esclarecimento, né, eu já deixo a pergunta. Como que está essa gestão para a construção do Conselho Tutelar na região norte? Né? Assim, porque também, olha que injustiça com a região norte. Né? Assim, os dados que foram para o SEDECA eram dados do Conselho Tutelar da região norte, né, que foi para justificar a construção do Conselho Tutelar da região oeste. Né? Assim, e como que vai ficar isso? Existe uma previsão? Hoje a gente não tem sequer Secretaria de Direitos Humanos nesse desgoverno federal. Enfim, eu gostaria de saber, de ter um esclarecimento da senhora secretária, da Sâmia, se tem alguma previsão nesse sentido, ou se dá para fazer alguma gestão junto ao SEDECA, para que a região norte seja contemplada com a construção do Conselho Tutelar modelo. Posso? Ótimas colocações. O seu histórico ele é exatamente esse. Nós tínhamos, então, a região norte, com um número muito bom de preenchimento do CIPIA, e isso deu a Londrina, graças aos conselheiros da região norte, isso deu a Londrina, nos critérios do governo estadual e federal, uma unidade do Estado, que ele era exigência. Nós fizemos, então, 2 editais para Conselho Tutelar. O norte, que a princípio era da Secretaria de Direitos Humanos, que a princípio estava muito mais garantido e consolidado, muito mais fácil, ele foi aprovado, mas no dia que o governo federal tinha que efetivar o pagamento, ele colocou a mensagem no sistema que teve contingenciamento de recursos e eles não finalizaram. Né? Então, a gente foi todas as etapas, ele está prontinho, e no dia do depósito, o governo federal não efetivou o depósito. E aí, graças ao rendimento de preenchimento do Conselho Tutelar, que nós conseguimos, então, a unidade que virou o Conselho Tutelar Oeste. Então, acho que é um mérito, sim, é uma conquista daqueles trabalhadores naquele momento. Em relação à perspectiva, a gente tem agora... agora acabou, tá? 2019 acabou, agora a gente vai entrar de novo, esperando as transferências voluntárias. Os conselhos tutelares são prioridade. A gente tem prioridade de CRAS e de Conselho Tutelar, e a gente também tem tentado outros financiamentos. Nós tivemos o financiamento do Ministério da Justiça. Como ele não tinha limite orçamentário, nós colocamos o nosso projeto mais caro, que é um centro de passagem Cangangue, que custa 2 milhões e pouco. E assim, a gente não teria sentido gastar um edital sem limite orçamentário num projeto. Né? Então, só tinha direito a uma aplicação e a gente fez essa e ele não veio. Ano que vem, a gente volta, então, a trabalhar busca de financiamento para os outros conselhos e para os outros CRAS, que ainda nós também precisamos ampliar. Muito bom você colocar sobre o SEDECA. Lembrando que o SEDECA está bem distante de nós. Né? Nós, Londrina, tem uma conselheira representante da sociedade civil, 2. Então, tem uma conselheira e um conselheiro. O Conselho Tutelar tem que entrar em contato
para que eles levem as necessidades também do município de Londrina. Lembrando que o fundo SEDECA é um fundo que permite vereadores, que eu acho que essa casa deveria até saber mais sobre ele, porque ele permite inúmeras coisas, mas só funciona também com demanda e com pressão. Então, eu acho, como a Sâmia colocou, entrada de 2020, começamos a luta novamente, mas o SEDECA é algo bem mais próximo, que eu acho que nós podemos fazer uma gestão de uma forma mais corpo a corpo, vamos assim dizer, e que talvez a gente consiga resultados maiores do que o do governo federal. Próximo inscrito. Brian Silva Júnior, estudante. Então, se identifique, por favor, e aí você tem 3 minutos. Brian Júnior Silva. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Brian Júnior, eu sou morador de Londrina, morador da região oeste, sou autônomo, sou jovem, tenho 24 anos, mas decidi começar a participar um pouco mais da comunidade, da cidade. Então eu vim aqui, né, como representante do povo, né, como morador da região, e aí só uma questão que surgiu aqui para mim, que eu sou leigo no assunto, mas vim aqui, quero participar, quero começar a me envolver um pouco mais. Então, a pergunta que eu tenho para fazer então, vai surgir uma nova sede, né, do Conselho Tutelar. Eu gostaria de saber, vai ter novas contratações? Como que vai funcionar? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente pensa, vamos implementar algo, mas é preciso de pessoas trabalhando. Então, essa é a minha dúvida. Eu gostaria de saber, vão ter novas contratações? Já são pessoas que estão trabalhando? Como que vai funcionar isso? E vocês têm mais ou menos um prazo de quando que isso vai ficar pronto? Então, os prazos, eles são bem variáveis, depende muito até disso aqui, né? Depois a tramitação dessa doação, de como que vai funcionar, é o Estado que vai construir. Então, os prazos, durante um ano, não dá para a gente falar um ano e meio, daqui uns 2 anos, talvez para, se tudo der certo, entregar essa sede. Referente ao pessoal, o Conselho Tutelar Oeste, ele já existe. Hoje, ele funciona em uma sede que ela não é apropriada. O município de Londrina está com uma ação civil pública, vereadores, referente a isso, porque a sede do Conselho Tutelar Oeste é inadequada. Outra coisa que é bom lembrar para você que está começando a participar, o Conselho Tutelar ele está ligado administrativamente à assistência social, mas criança e adolescente deve ser prioridade de todas as políticas públicas. E quando nós colocamos a região oeste, ela tem altos índices de vulnerabilidade. E quando você fala de altos índices de vulnerabilidade, os mais afetados são crianças e adolescentes também. Então, é mais ou menos esse panorama. Ok, muito obrigado. Próximo inscrito. Não há, senhor presidente. Eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Santos Rosa. Senhor presidente, Jair, obrigado. 2 coisas, né? Primeiro, é o nosso município, também envolve o Estado, a qual a gente tem uma ligação com o governador, ligação partidária. Eu não vi, Jaqueline, perdão, né? Desculpa. Não sei, não está com dinheiro garantido pelo governo. Nós estamos fazendo a nossa parte da reserva para depois ser colocado no planejamento financeiro para a implantação do governo. É isso ou não? Pode falar aí. Só bonito. Sim, nós garantimos um terreno e nós fizemos só o estudo de sondagem, além de toda a documentação do município. Eu falei sexta-feira com a chefe do setor de engenharia, o nosso projeto está aprovado. Nós precisamos apresentar, eles é quem vão tomar conta. Por isso que nós vamos ceder o terreno para eles. Eles é quem vão fazer a licitação dos complementares, estrutural tudo. Eles vão licitar, a partir dos projetos todos prontos, uma empresa que vai construir, pago pelo governo do Estado. Então, nós não temos que ter dinheiro, nem contrapartida, nem nada. A ação é do governo do Estado do Paraná. Tá? Sim, é mais ou menos isso que eu estava perguntando. Só
onde se o Onde está dinheiro o do dinheiro? Estado, né, O já dinheiro do estava Estado, ele garantido. está alocado na Secretaria de Estado e Administração Pública, SEAP. Tá. É que assim, quarta-feira eu vou estar subindo para umas demandas da Coab, também da saúde, nós teremos algumas reuniões lá e eu quero colocar o meu à disposição para estar junto. São vários assuntos do Executivo que nós estaremos levando. Já foi marcado até pela Casa Civil algumas reuniões. O vereador Jairo também sempre sobe lá e nós temos levado essas demandas. Então, para esse processo, eu não sei como eu posso contribuir já nessa viagem ou se vai ficar para o próximo ano. Né? Aqui dentro da Câmara, né, vereador Jair, nós já conversamos a respeito disso. Acredito que nós não tenhamos problemas para a votação dos vereadores aqui na casa, porque para nós essa questão do Conselho Tutelar é bem claro e precisa ainda de mais investimento. Então, são a questão. Agora estou falando da questão prática específica para esse projeto. Então, se precisar, tanto o vereador Jair e outros vereadores têm subido, eu vou estar lá levando pauta do Executivo que foi tratado desses últimos dias para nós. Então, se for do agrado, se for necessário também para que a gente faça algum reforço, se coloca à disposição. Não sei se o vereador Jair vai subir comigo novamente, mas podemos ir junto, o vereador que é líder do prefeito. Então, eu acho que muito boa essa entrada, nós temos inúmeras pautas, nós podemos colocar todas, vereador. E esse governo ele está meio confuso ainda. Ainda não demonstrou o que veio, principalmente nessa área de assistência social e na área de criança e adolescente também tá bem confuso, assim, ainda a gente não conseguiu definir qual é a linha de atuação dele. Não sei se dá, nós podemos preparar tudo, entregar na mão do senhor, para que, junto com o que precisa, com o projeto de lei, dá para nós entregarmos tudo, né, Sâmia? Já nessa viagem. Para o ano que vem, eu acho que nós podemos fazer pautas específicas, fica o convite, eu estou devendo para o líder do governo na Câmara, para que vocês possam conhecer os nossos serviços, entender da nossa demanda, para que a hora que vocês estiverem com o governo estadual, eu acho que nós temos que começar a pressionar também o federal, porque, como se diz a doutora Suzana, a semana passada que o vereador estava presente, quando nós visualizamos, isso passa a ser do coração, e o coração é onde a gente sente. Então, somente olhando é que vocês vão perceber aquilo que nós defendemos com tanta garra. Só para... O senhor está falando em datas, né? Então, ano que vem nós temos ano eleitoral, o governo do Estado, a partir do projeto de lei do município, que aprova a cessão de uso, o governo do Estado ele vai precisar fazer uma licitação de projetos complementares. Se nós conseguirmos chegar, quanto mais rápido nós chegarmos lá com esse projeto de lei, melhor. Por quê? Dia 31 de maio, nós não vamos mais poder, o governo do Estado não pode mais licitar nem complementares. Aí nós vamos esperar passar todo o processo eleitoral para a gente retomar. Complementares, uma média de 9, 10 meses, projeto inteiro. Um projeto de licitação aqui no município, a gente está trabalhando com 4 a 5 meses. Então, aí nós já chegamos no fim de 2021. Então, para a gente conseguir... acho que a sua grande contribuição da mesa aqui, da casa, é a gente conseguir aprovar o nosso pedido, que é o projeto de lei que desafeta essa área de uso comum do povo para o governo do Estado, para que a gente conseguisse entregar isso, quiçá ainda esse ano, para que em janeiro o governo do Estado começasse já licitando os projetos complementares, e aí a gente conseguir terminar os projetos complementares ainda em 2019, em 20, para em 21 a gente conseguir licitar a obra toda, e aí, quem sabe, aí começar a construir de meados para o final de 2021. Esse é o melhor cenário que a gente tem para... É isso, para a sua questão. Só com o vereador líder do Executivo, que provavelmente o ano que vem continue também na liderança, é como nós
esse ano eu acredito que não seja mais possível nós fazermos a aprovação do projeto, porque essa é a última semana e tem mais 3 comissões para passar o projeto. Mas o líder do executivo pode pedir a urgência já para o primeiro mês ali, fevereiro, talvez nós consigamos fazer essa. Obrigado, vereador. Acho que está em boas mãos. As propostas de todas as viagens que nós fizemos junto, eu falei, ou eu viro pastor ou ele vira líder. E ele virou líder do governador, né? Mas estão em boas mãos. Pode passar para ele, que ele que se resolve lá com o governador nosso, né? Próximo inscrito. Graças à sua parceria aí, levando as pautas do município, né, Jair? Pode falar no microfone, hein? Pode falar. Só lembrando que os conselheiros foram eleitos agora em outubro para essa nova gestão até 2024. Então, os conselheiros do Conselho Oeste vão começar já na sede que tem, para depois ir para essa outra sede. Já existe já o conselho e os conselheiros foram eleitos agora em outubro passado. Tá? Tomam posse dia 10 de janeiro. Próximo inscrito. Não, Márcio, presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Tominari. Alô. Oi, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, secretária. Só uma questão que foi levantada pela Sâmia em relação à questão do zoneamento, né? É uma confusão ali, ZC5, ZC3. Então, eu gostaria de um esclarecimento, se possível, da Denise, que está representando, acredito que o IPU nesse momento. Então, se pudesse pronunciar a respeito disso, Denise, por gentileza. Realmente, o processo ele se encerra, o IPU afirmando realmente que é ZC5. Eu acredito que seja o zoneamento de corredor, porque ele era um terreno de uma praça que foi desafetada, né? E em função do corredor é que virou ZC5. As certidões são todas em nome de ZC5. Referente a isso, a essa confusão de nós termos vislumbrado a partir de um zoneamento e o jurídico da Câmara de Vereadores estar com outro zoneamento, é isso? O que vocês... O ZC5 ele é mais abrangente, ele é mais permissivo. Então, acho que muda os potenciais construtivos. Eu não sei como que é o projeto dessa edificação, talvez ele consiga ter um pouco mais de robustez e vagas de estacionamento. Então, talvez não é necessário. Então, eu acho que não interfere em nada. Entendi. Uhum. Tá. Não, é porque uma das justificativas aqui era referente a isso, né? Ao zoneamento, que era o 3 e nós falávamos que era o 5. Então, qual é o procedimento aqui, vereador? Porque isso saiu aqui, do jurídico da Câmara de Vereadores. Bom, nós podemos requerer pela Comissão de Justiça a confirmação do IPU em relação ao zoneamento e acostar no projeto como zona comercial 5. O parecer já confirma. Então, inclusive, ele passou pelo CMC. Ali era uma praça, como praça, ela tinha que ser desafetada. Ao ser desafetada, ela ficou durante muito tempo sem uma atribuição. Em 2015, quando a lei de uso e ocupação foi aprovada com zoneamento, eles esqueceram de atribuir um zoneamento para essa área. No entanto, o corredor, os imóveis de frente para esse corredor, definiam o zoneamento de corredor. Portanto, essa praça, tendo frente para esse zoneamento, supriu a necessidade, essa lacuna que ficou da desafetação. Então, não há nenhum óbice por parte nem do IPU, nem do CMC, é uma conquista para o município e nós estamos totalmente favoráveis, né? Não há óbice nenhum, nem do ponto de vista do zoneamento e nem da propositura. Ok? Ok, então vai ser solicitado a correção.
O próprio projeto ele já especifica que, no seu artigo 10º, o zonamento ZC5. Entendi. Foi orientação da própria casa, do pool, que a gente... Então, a própria orientação do IPU, que a gente fizesse a alteração, solicitasse no projeto de lei a alteração para ZC5, porque ela não considerou, porque estava justamente vencendo uma sessão e aí entrando outra, nesse meio tempo, o projeto, a lei de ocupação do solo estava correta. Mas aí venceu o tempo da lei de 2011, venceu a sessão, e agora, nessa sessão, o zoneamento tem que ser alterado porque não contemplou na lei. Para não mexer na lei, que é uma coisa muito maior, a gente mexeria só nesse recortezinho. Tá? Agradecemos. Palavra livre para alguém que queira fazer uso dela. Não mais? Bom, lembramos que as propostas só poderão ser aceitas por escrito e poderão ser entregues até amanhã às 19 horas no Departamento de Protocolo da Câmara Municipal de Londrina. É importante ressaltar novamente que não serão aceitas propostas encaminhadas por e-mail e que todas as propostas serão anexadas à ata desta audiência pública. Agradecemos, então, a presença da mesa de trabalho, dos vereadores aqui presentes, das autoridades, das entidades aqui representadas, a todos que estiveram presentes, do Conselho Tutelar, dos membros das secretarias, e a todos que nessa audiência pública brilhantaram com sua presença, e aos munícipes que nos acompanham pelo sistema online. Declaramos encerrada a presente audiência pública às 20h01. Uma boa noite a todos.